Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado na Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aqui todas as informações que vêm fazendo preço no nosso mercado financeiro e no nosso mercado corporativo. Tudo bem, pessoal? Começando mais um programa aí, né? Lembrando, tá? Dando os recadinhos de sempre. Não esqueçam de seguir as redes sociais da rádio, não esqueçam de seguir as redes sociais do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado, nós estamos em todas as redes sociais. Você pode nos acompanhar, Resenha de Mercado JF. O programa está saindo agora aqui na íntegra e depois ele sai toda segunda-feira às 19 horas no Spotify, no YouTube. Na programação aqui da rádio sai os cortes durante toda a semana, então não perde para você ter muita informação. E se você quer ser nosso patrocinador, só entrar em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado. 45 30 37 24 33 é o nosso comercial aí para você patrocinar o nosso programa. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos falar de mercado, vamos falar do que vem acontecendo aí no mercado. Muita volatilidade, guerra, muita restrição, muita coisa acontecendo. Pessoal, política, um turbilhão. Se você acha que 2025 teve emoção, o que está sendo agora 2026, né, pessoal? O que está sendo esse ano agora? E vamos aí para as nossas principais notícias, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui. Eu sempre começo o programa mostrando alguns gráficos aqui para vocês, né? Para quem está acompanhando na rádio não tá vendo, né? Mas eu vou narrar aqui para vocês. E para quem tá acompanhando aí nas redes sociais, depois vai estar acompanhando, a gente vai passar alguma coisa dos indicadores aqui para vocês, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos falar nos últimos 5 dias. O Ibovespa teve aí uma variação de 0,40, tá? 178 mil pontos. E no ano, só para vocês terem uma ideia aí, vem performando quase 11%. No último mês aí, uma queda de 4,45%, né? A gente sabe que tá tendo a guerra lá, Estreito de Hormuz fechado, Irã retalhando, e aí tem uma dicotomia, muita gente falando, eu vi vários vídeos de pessoas falando que os Estados Unidos e Israel não tem como aguentar os drones do Irã. Gente, vocês acham mesmo que Estados Unidos e Israel entraram nessa guerra pra perder? Você acha mesmo? Cara, tem um monte de gente na internet falando que o Irã vai ganhar a guerra. Pelo amor de Deus, pode até acontecer, mas seria mais ou menos como se fosse um milagre, tá? Eu, como sou um cara que não conheço, não acredito em milagre, eu acho muito difícil o Irã ganhar a guerra, e daí tem essa dicotomia, pessoal falando aí, realmente essa guerra ela pode se prolongar um pouco mais, isso vai causar um impacto gigantesco na nossa economia, e aí você precisa ficar bem informado, você precisa ficar bem orientado para saber o que você vai fazer com os seus investimentos, com a tua empresa, enfim, tudo em relação a isso aí. Tá bom, pessoal? Falando um pouquinho agora de SP500 nos últimos 5 dias, aí você vê, olha só que interessante, pessoal. Você vê que a Bolsa Brasileira e o SP500 tiveram praticamente aí a mesma variação, né? 0,44, 0,87, né? Lembrando que os Estados Unidos está em guerra, né? É o país que está em guerra. Então, mais ou menos aí com 6.650 pontos o SP500 e no ano, olha só que interessante, pessoal, no ano caindo aí 3% em relação ao patamar do ano passado, tá? A gente tem muita informação nos Estados Unidos que já... Aqui no Brasil, pessoal, eu moro no sul, eu ainda não vejo posto de combustível reajustando o valor, mas nos Estados Unidos já vi várias notícias lá que lá já está sendo reajustado, tá? O dólar voltou a subir nos últimos 5 dias aí, 1%, R$ 5,30. No mês, acumulei uma alta de 1,55, parece, né, que não tem jeito, né? Todo mundo fala que o dólar vai morrer, mas na hora do vamos ver, na hora que o bicho pega, todo mundo acaba correndo pro dólar, né? E no ano o dólar ainda tá no patamar negativo, tá? Uma queda aí de 3,95. E o Bitcoin, pessoal? Vamos lá. Bitcoin nos últimos 5 dias aí, 7,64. Alguns analistas, eu não gosto de olhar dessa forma, tá, pessoal? Mas muitos analistas dizem que realmente o Bitcoin agora pegou tração como ativo de segurança. Eu não olho para isso, não estou preocupado com isso. A minha visão do Bitcoin é lá na frente, vocês sabem, né? A minha correlação com o Bitcoin é muito mais com a impressão de moeda do que propriamente qualquer outra coisa. E os governos sim
se a gente tiver um prolongamento da guerra, eles vão imprimir moeda, vai ter muita inflação por choque de demanda e também porque os governos vão ter que imprimir moeda, não vai ter jeito. E a tendência do Bitcoin é se valorizar. Então tem muito mais a ver com o longo prazo. E olha só que interessante. Então o Bitcoin com uma alta de quase 8%, no mês alta de 7% e no ano ainda uma queda de 18%. Lembrando que o Bitcoin passou aí a marca dos 70 mil dólares, pessoal. Então, esse aqui seria o overview aí dos nossos indicadores. E aí, eu gostaria já, pra gente começar, pessoal, que tem muita notícia o programa aqui, mostrar para vocês um pouco do nosso relatório. Lembrando, tá? Quer participar da nossa comunidade? Resenha de Mercado em todas as redes sociais, Resenha de Mercado JF, ou você pode mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp comercial, 45 30 37 24 33, ou o nosso e-mail, resenha de mercado, grupojgestão.com.br, para você entrar na nossa comunidade. Pessoal, lá na nossa comunidade, além de aula, a cada 15 dias aula nova lá, além de mentoria em grupo, além da nossa comunidade, eu mando vários relatórios lá para você. Mando relatório de aporte, mando relatório toda semana. Eu faço análise de balanço de empresa, mando lá para vocês também. E toda semana eu mando 2 relatórios para o pessoal. Quem é da comunidade já recebeu esse relatório. Eu faço um relatório do varejo e faço um relatório do mercado financeiro, mando toda semana lá, tá bom? Vamos lá, mercado financeiro, vamos lá, maturidade e performance. Uma coisa que marcou bastante semana passada foi as empresas, principalmente empresas de construção civil, que estão performando muito bem, tá? Apesar do cenário aí de Selic a 15%, a população endividada, mais de 50% da população brasileira está endividada, então as construtoras aí estão conseguindo performar bem. Lembrando, né, que construtora acaba tendo um pouco de, não vou dizer regalia, que quem tem regalia no Brasil, né? Mas eles têm lá o modelo da Minha Casa Minha Vida que ajuda bastante, principalmente nesse segmento intermediário para baixo. Tá? O cenário brasileiro durante a semana foi pautado pela divulgação de resultados financeiros do quarto trimestre de 2025, tá? Revelando um ambiente de alta rentabilidade em setores específicos, aquilo que eu falei com você. Construção civil e mineração, além da consolidação do setor de telecomunicações e serviços financeiros. Só para vocês terem uma ideia, tá? A Direcional teve um ROI, que é um retorno sobre o equity da empresa, recorde, 44% no quarto trimestre de 2025. Comenta aqui se você tem ação da Direcional, tá? Vale EBITDA de 4,8 bilhões, pessoal. Isso é muita coisa. Uma alta de 6% acima do consenso de mercado, tá? E a TIM, um crescimento de 28% no fluxo de caixa operacional. Setor financeiro, Banco do Brasil e BB Seguridade também confirmando aí a solidez, tá bom? No dia 9 de março, referente aos dados consolidados do balanço publicado na semana, Direcional, Engenharia, Setor de Construção Civil e Incorporadora reportou um lucro líquido de 200 milhões no quarto trimestre, representando um salto de 28% em relação ao mesmo período do ano passado, tá? Trimestre com trimestre. O ponto de maior relevância na análise do ROI, retorno sobre o equity, né, analisado, que atingiu um patamar recorde de 44%. Gente, realmente uma rentabilidade fenomenal. Entre outubro e dezembro, um avanço de 1.120 pontos base sobre o ano anterior, tá? E aqui tem uma análise para os mentorados. A Vale divulgou o resultado também que superou as expectativas de consenso de mercado, com EBITDA, como eu já falei para vocês, de 4 bi, impulsionado por reavaliação significativa da base de metais, que superou a estimativa em 72%. Vamos lá, mudança de percepção de mercado. Embora a tese de investimento da Vale historicamente orbite o minério de ferro, o mercado começou a precificar crescente exposição ao cobre e ao níquel, tá? Componentes vitais para a transição energética global. Então isso aqui, pessoal, tem bastante relevância. Preço-alvo médio, tá? Para a ação da Vale situa-se em R$ 85,00, conforme relatório do Banco BTG Pactual, tá? Indicando um potencial de valorização sustentado por uma geração de caixa robusta e dividendos atraentes. Realmente é uma divulgação aí bem interessante. Vamos falar um pouquinho aqui de Banco do Brasil. O Banco do Brasil, né, encerrou a semana confirmando uma posição de solidez e compromisso com os acionistas, mantendo indicadores de eficiência operacionais elevados, tá? Continua sendo uma das principais recomendações de compra com preço-alvo de R$ 109,00, baseado no ROI consistente acima dos patamares
privados e da política de dividendos robustas. A gente sabe que o Banco do Brasil passou por bastante dificuldade uns trimestres atrás, mas parece que agora está se recuperando. Pessoal, e aqui, rebaixamentos da semana, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. A Embraer consolidou-se como uma das favoritas nas análises das instituições como Bank of America e Merrill Lynch, tá? JP Morgan mantiveram a recomendação de compra, com o preço chegando a R$ 92. Aqui é dólares, tá? Isso aqui deve ser no mercado, né, no mercado americano. Para as BDRs, tá? Aliás, as ADRs, tá? Que são certificados de recebíveis que são equivalentes à ação. O consenso para a Embraer reflete 80% de indicações de compra e 20% de neutra. Então a Embraer, vamos lá, recomendação, compra $92, Vale, compra 85, TIM, compra 22 e Banco do Brasil 109. Vamos lá, pessoal, vamos ver o que mais a gente tem aqui. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o CPI americano, tá? No dia 13 de fevereiro, a gente teve lá o Customer Price Index do mercado americano, que é o CPI lá, né, que equivale à inflação americana, revelou que teve uma queda de 2,4, vindo de 2,7 em dezembro. Nível abaixo nível mais baixo desde 2025, tá? Com o núcleo da inflação que situou-se em 2,5. A moderação inflacionária foi impulsionada pela queda expressiva nos preços de energia, com o índice de gasolina recuando nos últimos 12 meses. Só que aí tem um problema, né? A gente está tendo um choque de petróleo aí que vai dificultar bastante as coisas. Pessoal, tem muito mais coisa aqui no nosso relatório, tá? O relatório tem 20 páginas, o relatório é um relatório extenso, bem complexo, tá? Complexo não, completo para você olhar os investimentos aí, olhar o panorama do mercado financeiro. Então, quer receber o relatório? Entre em contato com a gente, WhatsApp 45 30 37 24 33 para você entrar lá na nossa comunidade e receber esses relatórios. Pessoal, como que eu faço esse relatório? Esse relatório eu faço com tudo aquilo que eu estudo durante a semana. Tudo que eu olho, que eu vejo, que eu acho relevante, durante a semana eu faço um estudo, eu faço um compilado e aí eu faço esse relatório, 2 relatórios de 20 páginas. São 40 páginas de informação compilada para você. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o relatório do varejo também, tá bom, pessoal? Indicadores macroeconômicos, contexto financeiro. Nós tivemos uma previsão de crescimento do PIB aí, de 2000 para 2026, tá? Crescimento estável após o avanço de 2,5 em 2025. Então a gente tem uma projeção aí de 1,8. IPCA dentro do intervalo de tolerância. A gente teve também aí o resultado do IPCA que ficou aí dentro da banda 3,91. Câmbio, a gente está na faixa aí de 2,24 e o petróleo Brent aí a alta acentuada, alta de 70% em poucos dias, batendo aí $120 o barril. Em 9 de fevereiro de 2006, o Banco Central divulgou o Boletim Focus, que serve como farol de perspectiva da instituição financeira. Essa estimativa feita para a expansão do PIB em 2026. A gente sabe que o próximo Boletim Focus aí vai vir bem diferente, tá bom? Previsão de IPCA permanece em 3,9 para 2026, confortavelmente dentro do intervalo da tolerância entre que seria 3, tem 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Nunca fica para baixo, sempre fica para cima, só que vai ser muito difícil se a guerra continuar, a gente continuar com essa projeção aí do IPCA e da inflação, tá? Choque do petróleo e a logística. Escala do conflito no Oriente Médio levou o barril do petróleo a superar $120, após ter iniciado fevereiro na casa ali dos 71, 73. E outra coisa que subiu também, pessoal, foi o frete marítimo aí, subiu bastante, tá? Devido ao aumento do prêmio de risco aí. E tem lugares aí que parece que as seguradoras falaram que os navios não podem circular, que se circular, eles vão perder o seguro deles, tá? Por onde passa 20% da produção mundial, que é o Estreito de Hormuz, tá? A gente está tendo também lá tudo paralisado. Volatilidade cambial, o dólar encerrou no dia 12 de fevereiro em 5,24. Resumo dos indicadores, vamos lá. PIB, projeção para 2026, 1,8, IPCA 3,91, lembrando, tá? Que a banda é 4,50, mas enfim, câmbio 2,24 e o petróleo, pessoal, isso aqui preocupa bastante, tá? Eu acho muito difícil a gente fechar o IPCA de 2026
a 3,91 com o preço do petróleo a 120 dólares o barril. De jeito nenhum, tá? Não tem como. Não tem como a gente fazer isso aí, tá bom? No setor de moda, tá? A H&M, que é uma empresa americana, após entrar no shopping Iguatemi, anunciou novas unidades em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Sorocaba, mirando também o Nordeste. Que mais que a gente tem de informação aqui? Vamos lá, RD Saúde, logística, investimento de 100 milhões num novo centro de distribuição no Paraná. Eu tô aqui no Paraná, programa Resenha de Mercado é aqui do Paraná, né? A gente está em vários lugares aí, mas o programa eu gravo aqui no Paraná. Em um varejo onde a entrega de 30 minutos se tornou padrão. A capilaridade logística é o maior ativo. O que mais que a gente tem de... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Canetas emagrecedoras, pessoal. O Brasil já registrou 13 pedidos de novas canetas emagrecedoras na Anvisa, enquanto as patentes da Ozempic e da Wegovy, eu não sei se é assim que pronuncia, segue próximo da expiração no mês de março. Pessoal, tem muito mais informação aqui para vocês, muito mais coisa no relatório. Quer receber o relatório? Entra lá na nossa comunidade, no Resenha de Mercado, para você receber o nosso relatório do mercado financeiro e ficar muito bem informado e participar com a gente lá, aprender a investir, aprender a gerir o seu patrimônio. Lembrando, tá? Grupo JA Gestão, Resenha de Mercado, nós trabalhamos com investimento, a gente trabalha também no varejo, na indústria. Se você precisa fazer uma consultoria dentro do teu negócio, consultoria no segmento comercial, a gente faz também. Se você quiser fazer uma consultoria na parte financeira do teu negócio, a gente faz também, tá bom? Entre em contato com a gente aí, 45 30 37 24 33. Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de notícias. Sempre separo umas notícias aqui para vocês, para eu não passar raiva sozinho, né? Pra gente passar raiva junto aqui. Mas claro, a gente fala brincando para passar raiva aqui, pessoal, mas isso aqui é para vocês se prepararem, para você preparar. Eu sempre falo para vocês, a gente precisa antecipar movimento de mercado. Para quem tem conhecimento, não existe informação ruim, existe apenas informação. E aqui a notícia do Poder 360, rendimento médio atinge R$ 3.652, bate recorde. Vamos lá, massa de rendimento alcança o pico de 370 bilhões, enquanto a taxa de desemprego se mantém em 5%. Rendimento médio real do trabalhador brasileiro atingiu R$ 3.652 no trimestre encerrado agora em janeiro, né, pessoal? Não sei como é que as pessoas conseguem viver com 3.500. Lembrando, tá, que esse rendimento médio aí é rendimento médio geral. Se você for pegar o rendimento médio até a última análise que a gente tem, por exemplo, de quem é empreendedor, né, dos malvadões, donos de empresa, fica menos que R$ 3.600. Então, na média, o brasileiro ganha mais do que o empresário no Brasil. A gente fica xingando, muita gente fica xingando os empresários aí, mas a verdade é que a gente tem uma pequena oligarquia, né, que controla tudo. E esses caras realmente que são o problema. Não é a maioria dos empresários que estão trabalhando só aí e ganham menos e têm menos segurança e arriscam muito mais do que muitas vezes as pessoas que eles estão empregando. E aí a gente vai começar o nosso quadro aqui do programa hashtag Já Tirou o Teu Dinheiro do Brasil. CCJ do Senado, tá, proíbe compra de imóveis com dinheiro vivo. É isso mesmo. A proposta determina que o Conselho Monetário Nacional crie limites para operações com dinheiro vivo intermediadas por bancos e instituições financeiras. Que coisa linda, né? O CCJ do Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto que proíbe a utilização de dinheiro em espécie em transações imobiliárias, como compra ou venda de imóveis. Para tramitar em caráter terminativo, a medida segue para aprovação da Câmara dos Deputados. Uma das principais maneiras de lavar dinheiro é a compra de imóveis com malas de dinheiro. Deixa eu perguntar um negócio para você. Quando o cara compra imóvel, ele não tem que registrar o imóvel? Como que o cara vai lavar dinheiro com o imóvel? Vai colocar o nome de laranja? Não tem como, não é mais fácil rastrear esse imóvel? Daqui a pouco nós estamos com tudo aí, nós estamos com o CPF dos imóveis. O cara compra o dinheiro do imóvel. Só que ele não vai lavar o dinheiro com o imóvel. Ele já lavou aquele dinheiro para poder comprar o imóvel. Porque ele vai ter que declarar esse imóvel. Gente, e se preparem, tá? Que nada
é brusco. Agora são os imóveis. Daqui a pouco você não pode comprar carro. Daqui a pouco você não pode comprar mais nada. E daqui a pouco, tudo aquilo que é sua riqueza vai estar na custódia dos bancos que são custodiados pelo Estado. Então, se preparem, pessoal. Se preparem, porque daqui a pouco não vai restar mais nada para a gente comprar. Né? Eu vou mostrar a matéria para vocês depois aqui que o Paraguai também já está regulamentando criptomoeda. Então, se prepare e tome muito cuidado. Eu sempre falo para vocês, não é recomendação. Tire uma parte do seu patrimônio do Brasil. Gente, olha que absurdo. Olha que absurdo. Você trabalhou, você foi lá, pagou imposto, pagou 10 vezes mais do que vale o teu imóvel, ou o teu carro, trabalhou, ou o teu investimento, você saca o dinheiro. Você não pode deixar o teu dinheiro em casa. Você tem que deixar o dinheiro onde fique alcançável pelo Estado. Gente, é isso que eu falo aqui pra vocês. É isso que eu falo pra vocês. Comece a proteger o teu patrimônio, que vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir tirar dinheiro do Brasil, tá? Tome muito, muito, muito cuidado. Outra notícia aqui, vamos lá. Cara, essa semana não matem o mensageiro, tá? Não matem o mensageiro. Vamos lá. Governo institui medidas milimétricas para a venda de morango. Vocês têm noção disso aqui, pessoal? Vocês têm noção disso aqui? Ai, vamos lá. Deixa eu abrir a matéria aqui. Ministério da Agricultura e Pecuária publicou no dia 24, isso aqui foi de fevereiro, uma portaria para estabelecer um novo critério para comercialização de morango in natura no Brasil. O texto que internaliza um regulamento técnico do Mercosul introduz exigências rigorosas sobre a estética e o formato e as dimensões milimétricas das frutas para que a venda seja permitida. A partir de agora, o morango deve ser classificado por calibre, baseados em seu diâmetro. A norma estabelece 3 faixas de calibre. Menor de 20 milímetros, calibre 2, entre 20 e 30 milímetros, calibre... Gente, meu Deus do céu. Aí você vai andar nas estradas, você vai usar a infraestrutura para carregar teu morango, as estradas não estão milimetricamente arrumadas, né? Para o comércio, a lei determina que a diferença máxima permita entre a maior e a menor fruta de dentro da mesma embalagem não pode ultrapassar... Gente do céu! 10 milímetros. Aí quando a gente fala de competitividade, quando a gente fala de produtividade, gente, o Brasil, a gente joga contra. Tudo a gente joga contra. Gente, é um absurdo. É um absurdo. Por isso que eu falo pra vocês, gente, você tem que tirar a grana do país. Não é recomendação. Quer saber como que você faz isso? Entre em contato lá com a gente para você entrar no resenha de mercado. E aí, outra grande ideia. Gente, essa semana o negócio tá que tá. Vamos lá. Como a mudança do enquadramento irá reduzir ganhos dos motoristas e inviabilizar o serviço para o usuário. Sabe o que eu tô falando aqui? Sim, é o PLP 152 que vai derreter os ganhos dos motoristas de aplicativo. Só para vocês terem uma ideia, o que acontece hoje? Hipoteticamente, vamos lá, se o motoboy ou motorista lá tem uma corrida de 100 reais, tá? Se ele tem uma corrida de 100 reais, vamos lá, 72 reais fica para o motorista, 18 reais fica para a plataforma, ou seja, 72% para o motorista, 18% para a plataforma e 10% fica para o imposto. Não sou contra nenhum dos... Eu não sou contra pagar imposto, de jeito nenhum, tá? Eu não tenho essa... imposto é roubo. Não, pra mim imposto não é roubo. A gente precisa ter uma forma de gerir o Estado, o microestado. Eu já falei em outras... mas não tem que ter Estado. Não tem que ter Estado? A partir do momento que você se junta com os teus vizinhos pra você fazer a manutenção da rua que vocês moram, porque não tem mais Estado, vocês vão ter que eleger alguém pra ficar responsável, alguém vai ser tesoureiro. Você já tá fazendo um microestado. Então a diferença do Estado é o tamanho. Não tem como não ter Estado. Estado é comunidade. O ser humano vive em comunidade. Então, esse negócio de, eu sou ANCAP, eu não tenho... Não tem como. É a mesma coisa do socialismo. É impossível não ter. Você vai ter um Estado menor ou maior, mas vai ter Estado. Estado é comunidade, tá? Então, pra mim, tá correta aqui a divisão.
Então, 72% para o motorista, 18% para o aplicativo, que é intermediador, né? E 10%. Como é que vai ficar agora, segundo, né? Aí as pessoas que não trabalham, mas querem ditar regra para quem trabalha, como é que vai ficar agora? O motorista do aplicativo, de 72% ele vai ficar com 43%. O aplicativo vai ficar com 11%, vai subir 1%. E o Estado, que não fez nada, só vai receber 46%. E tem um detalhe ainda, a plataforma ela vai ser enquadrada como prestadora de serviço, aumentando a sua carga tributária. Gente, é inacreditável as coisas que acontecem no Brasil, gente. Aí o pessoal fala assim, não, mas eu vi uns vídeos, tá vendo? A próxima vez vota certo e vota errado. Gente, o brasileiro vota certo. Não, o brasileiro não sabe votar. Gente, dos 503 deputados que a gente tem hoje lá na Câmara dos Deputados, dos 513, menos de 40 foi eleito diretamente. Foi eleito porque foi votado. O resto foi tudo por legenda. O que eu falo pra vocês, o nosso problema é estrutural. Nós precisamos de uma reforma política primeiro. Porque senão não vai mudar, porque o negócio é feito pra ser desse jeito. Você pode votar melhor do que você quiser. Do jeito que você pode, cara, você pode ser a pessoa mais consciente, mas daí você vai votar numa pessoa, essa pessoa vai levar um monte de gente ruim junto. Entendeu? E esse é o Brasil. Vamos lá, mais coisa. Vamos lá que é pouco, né? É pouco. Vamos lá. Governo taxa exportação de petróleo em 12%. Isso mesmo. O Palácio do Planalto também estabeleceu uma alíquota de 50% para exportações de diesel. O governo diz que a medida é regulatória, mas pode acarretar 30 bilhões para o governo. O presidente, né, nosso, Lula, assinou uma medida provisória na quinta-feira, dia 2, estabelecendo uma alíquota de 12% de imposto sobre a exportação de óleos brutos e petróleo e minerais betuminosos. Vamos lá. O texto publicado em edição extraordinária determina uma alíquota de 50% de imposto sobre exportação de óleo diesel. A medida é resposta à volatilidade do preço do petróleo nos mercados internacionais. De acordo com o Palácio Planalto, as alíquotas de imposto de exportação têm caráter regulatório para aumentar o refino interno e garantir o abastecimento da população. Gente, vocês acham que vai aumentar o refino no Brasil? Vamos para o próximo. Lula. Brasil bate recorde de calote em situação pode piorar com a guerra do Irã. É, pessoal, é isso aí. Quase metade da população adulta brasileira estava inadimplente em janeiro de 2026. Eram 81 milhões de pessoas nessa condição. Nunca foi tão alto, segundo o Serasa. E aí, a gente teve recuperação judicial do Pão de Açúcar, nós tivemos recuperação judicial da Raízen, né, nas semanas passadas aí, recorde de empresa quebrando nos últimos anos, recuperação judicial, e a gente tem uma grande probabilidade da gente não ter a Selic no final do ano mais baixa. E aí eu vou falar para vocês, pessoal, a Selic está alta por causa de tudo isso que está acontecendo aí de gás. E aqui outra notícia, estamos chegando quase no final do nosso programa, que produtividade baixa no Brasil exige competição. O país perdeu dinamismo na década passada e capacidade de produção em relação aos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia aí, nós chegamos já a 46% da produtividade americana e hoje nós estamos em 24% da produtividade americana, para vocês terem uma ideia. Coreia do Sul aumentando, Chile em 39%, que das Américas tem a maior produtividade, e o México aí com 33%. Pessoal, o pessoal fala assim, a produtividade não tem nada a ver com o mercado de trabalho. Sim, com o trabalhador. Não mesmo. Agora, como é que a gente vai ter... Fala do caso dos caras de quem planta morango ali. Como é que o cara vai ter produtividade com essa regulamentação aí? Explica pra mim. Como é que vai ter produtividade? Não tem como, né? Com tarifas dos Estados Unidos, China e União Europeia ampliam comércio com o Brasil. Exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 20% em fevereiro, enquanto vendas externas para a China aumentou quase 38%. Então, a gente está exportando menos para os Estados Unidos, mas exportando mais para a União Europeia e para a China também. Isso aí mostrando a força do Brasil, né? Os países dependem muito do Brasil. Disparado do petróleo eleva a defasagem do diesel a 85%. E põe abastecimento em risco. Só para vocês terem uma ideia, ó, a escalada
tensões no Oriente Médio, que fez o barril ultrapassar em mais de $100 o barril, tá? Diante do temor, a Petrobras não repassou os preços, né, internacionais dos derivados para o mercado interno. Os importadores suspenderam compra, porque os caras não conseguem manter isso aí, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, o diesel importado corresponde a cerca de 30% e mais a gasolina em torno de, acho que de 15 a 20%. Pessoal, sabe o que acontece? Olha só para vocês terem uma ideia isso aqui, ó. A defasagem do diesel vendido no Brasil em relação ao praticado no mercado externo é de 85%. Uma hora, lembra no governo Dilma que ela segurou os combustíveis? Uma hora você vai ter que ser soltar. Uma hora vai soltar isso aí. Eu já falei pra você, isso é igual uma bola, você pressionando uma bola de basquete no fundo de uma piscina. Uma hora isso vai vir e quanto mais você pressionar, mais forte vai vir. Então, só pra vocês terem uma ideia, a gente deveria ter uma alta de 2,74 no litro de diesel, tá? As empresas privadas controlam a refineria na Bahia, detentora de 14% do mercado de combustível. Somente em março elevou o preço do diesel em 26%. Pessoal, então assim, realmente a gente tá... E a gasolina aí, nós estamos mais ou menos aí 49% de defasagem. Outra notícia aqui para você que é do varejo, estamos chegando quase no final do nosso programa aqui. Olha só que interessante isso aqui, muito interessante essa matéria. Corrida de rua cresce em 85% em 2025 e ampliam a presença no calendário esportivo brasileiro. Pessoal, mercado esportivo está crescendo e crescendo demais. Você que é varejista, olhe o mercado. Esse é um mercado que é muito incipiente ainda no Brasil e vai crescer muito, muito, muito. Mercado esportivo, tá? E aqui outra notícia também muito interessante, fundos enfrentam onda de saques e gestora como BlackRock limitam retiradas. É isso aí, não foi só a BlackRock, tá? Vários fundos aí limitaram retiradas e saques aí nas últimas semanas. Vamos ver o que mais tem de interessante aqui, pessoal, pra gente finalizar. Paraguai avança com o índice de liberdade econômica. Na comparação em 2025, o Paraguai subiu 4 posições, o país está à frente do Brasil e da Argentina. E o Brasil caiu algumas posições aí no ranking de liberdade. Vamos lá. A Argentina aparece em 106º lugar na colocação do ranking, enquanto o Brasil aparece no 134º posição. Entre os 84 países na comparação de 2025, o Brasil piorou, caindo só 17 colocações. Pessoal, é isso aí que está acontecendo. E aqui o governo do Paraguai publica regras para declaração de criptomoedas. Também estão endurecendo um pouco mais lá a questão das criptomoedas. Tome muito cuidado aí com as suas criptos. Pessoal, tinha muito mais informação, tinha muito mais coisa para passar para vocês aqui, mas nós estamos chegando no final do nosso programa. Não esqueça de seguir as redes sociais da rádio, as redes sociais do Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais. Quer ser nosso patrocinador? 45 30 37 24 33 é o nosso WhatsApp, ou você pode entrar em contato direto com o comercial da rádio. E se você quiser aprender a investir de uma forma objetiva, entra em contato com a gente, 45 30 37 24 33, para você entrar lá na nossa comunidade. Tá bom, pessoal? Eu vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e valeu!